Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor, o Filho do Eterno Altíssimo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Criador. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Eterno Pai, que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a desviar do pecado, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos conceda o Espírito Santo do Teu Filho amado, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e nos dê entendimento e que nós possamos aceitar o que está escrito. Nós te agradecemos em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se fez carne e se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome do Messias que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais, no capítulo 17. O título é As 7 Últimas Pragas e os Ímpios. O grande tempo de angústia, primeira parte. As taças da ira de Deus serão derramadas. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Veja só esse detalhe, meu irmão, minha irmã. A igreja prega que as trombetas já tocaram e ainda falta a 7ª trombeta. Seguindo a orientação do que está aqui, né, que nenhuma trombeta tocará sem antes que a porta da graça se feche. E que, segundo eventos finais, os acontecimentos seguirão a sua ordem. Então, trombeta não toca antes do fechamento da porta da graça, e nem muito menos sem pragas. Cada trombeta é uma praga permitida por Deus para que Satanás destrua 1/3. Aqui diz que soará uma trombeta, uma atrás da outra, sem intervalo. Seguindo a leitura, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de intervalo até o fim. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 182. Então, não haverá um período de intervalo até o fim. Aqui está muito claro. Sabe, meu irmão, minha irmã, essa resistência, sabe, que me deixa triste. Não ficam com a síndrome do Senhor. As nações em conflito. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 2, que é o selo de Deus vivo. Então, os anjos seguram os 4 ventos. Os ventos serão soltos após o selamento. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Então, Deus ele está segurando os 4 ventos
E ao mesmo tempo existe uma proteção sobre todo o povo da terra. Satanás não tem domínio sobre todos, mas após o fechamento da porta da graça, essa proteção será tirada. Satanás só não terá poder ou tocar ou matar os justos. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas deverão ser mantidos sob o controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon, o mundo em ruína. Anjos estão agora retendo os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que solte os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta poderá descrever. Educação, página 179. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou sua lei. O Grande Conflito, página 36. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos dos desejos humanos, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém no passado. O Grande Conflito, página 614. Justo e misericordioso. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação de sua misericórdia. O Senhor Deus, o Eterno de Israel, executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito. Com fogo, inundações, pragas e terremotos, ele deteriorará o mundo. Então o seu povo redimido lhe exaltará o nome, tornando-o glorioso na terra. Os que estão vivendo na última parte da história terrestre não estão tornando versados nas lições de Deus? Aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos petinentes, que é retratado tendo por cima da cabeça um arco-íris, o símbolo de graça e amor, em breve terminará sua obra no santuário celestial. Isso falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o lugar deles. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de juiz supremo. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa e imparcial justiça, a certeza dos juízos de Deus. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador.
As pessoas relacionam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Você pensa que eu sou como você? Salmo 50, verso 21. Elas avaliam a Deus por si mesmas. Calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá de modo como imaginam que elas fariam. Em nenhum reino ou governo é permitido que os transgressores da lei digam que punição deve ser imposta aos que infringem a lei. Tudo o que temos, todas as dádivas de sua graça que possuímos, nós as devemos a Deus. Assim como não é possível medir o céu, também não é possível calcular a desagradável natureza do pecado contra esse Deus. O Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele é legislador, faz e executa suas leis. A lei que não tem penalidades é ineficaz. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso, isso falando do Criador, não irá querer ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, o Criador, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer justiça infinita, que o homem não tem o direito de fazer aos semelhantes. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um dos escarnecedores e zombadores que o importunavam, mas Deus submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor nenhuma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda a justiça. Quem dirá que Deus não fará o que ele diz que irá fazer? Quando Deus retirar sua proteção, foi-me mostrado que o juízo de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu cuidado especial seguirem o próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, ou depois de repetidas advertências, resolverem fazer a sua própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os ataques decididos de Satanás. Ele não pode fazer nada, porque a escolha é dessas pessoas e ele respeita. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Tudo é obra dele. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram os próprios e perversos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada, desonrada. O pessoal distorce tudo. Além de distorcer, pisam, não aceitam. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for se afastando, a obra cruel de Satanás será realizada em terra e mar. Manuscrito 134 de 1898. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistindo, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, eles não têm proteção contra o maligno. O Grande Conflito, página 614. Não vou ter proteção nenhuma. Santos anjos exercerão poder destrutivo. Os juízos de Deus foram suscitados
contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as derrubaram. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 264. Sob a direção divina, os anjos são tão poderosos. Numa ocasião, em obediência à ordem de Cristo, o Messias, mataram numa noite 185.000 homens do exército assírio, o desejado de todas as nações, página 700. O mesmo anjo não viera dos palácios reais para libertar Pedro, fora o mensageiro da ira e juízo a Herodes. O anjo tocou em Pedro para o despertar do sono. Foi com outro tipo de contato que ele feriu o rei ímpio, acabando com seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu em grande angústia física e espiritual sobre o juízo retributivo de Deus. Atos dos Apóstolos, página 152. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando ele permitir. Há agora forças preparadas, aguardando apenas o consentimento divino para espalhar a desolação por toda parte. O Grande Conflito, página 614. Eles não podem fazer nada enquanto Deus não autorizar. Quando os servos do Criador forem todos selados, será dado a ordem, será permitido a Satanás e seus anjos destruir, atacar, fazer o que bem quiser com os ímpios. As duas primeiras pragas. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramado a ira que, sem mistura, deve cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a liberar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Disse o autor de Apocalipse, que é João, descrevendo esses tremendos flagelos: aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Apocalipse capítulo 16, versículo 2 e 3. E o Grande Conflito, páginas 627 a 628. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e o amaldiçoavam. Outros corriam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como escapar do juízo divino. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada. A última oração aflita fora oferecida, suportado o último fardo pelos pecadores e dada a última advertência. Primeiros Escritos, página 281. Vai ser muito triste, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Por que o povo não busca o Senhor agora, enquanto o nosso Salvador ainda intercede junto ao Criador? O momento de buscá-lo é agora. A terceira praga. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles
e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu o decreto de morte para matar os santos. Então, nesse momento, Satanás vai orientá-los, né, a nos atacar, porque nós estaríamos transgredindo o domingo, que seria esse o dia que Satanás, personificando Cristo, adotaria e que essas pragas estariam caindo porque nós, os guardadores do mandamento de Deus, não só guardador de sábado, mas por nós estarmos guardando o sábado, ele diz que nós seríamos o culpado, porque nós estaríamos transgredindo e Deus estaria derramando essas pragas por nossa culpa. Então, saiu o decreto para matar os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Primeiros Escritos, página 36 e 37. E os rios e fonte das águas se tornaram em sangue, terríveis como são esses castigos. A justiça de Deus é plenamente vindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Deus. O Criador é justo. Porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse capítulo 16, do verso 4 ao 6. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. O Grande Conflito, página 628. A quarta praga. Na quarta praga que se seguirá, será dado poder ao sol para que abrase os homens com fogo, e os homens serão abrasados com grandes calores. Apocalipse capítulo 16, 8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. A terra está triste, porque a colheita do campo pereceu, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, o eterno, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Amós, capítulo 8, verso 3. Essas pragas não são universais. Caso contrário, os habitantes da terra seriam completamente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos nunca antes experimentados por mortais. O Grande Conflito, páginas 628 e 629. Não vai chover, meu irmão, minha irmã. Na terra, por 3 anos e meio, não vai chover. Assim como foi no passado, vai ocorrer novamente. 3 anos e meio de seca. A quinta praga. Com brados de triunfo, zombaria e praguejamento, aglomerações de indivíduos maus estarão prestes a atacar a presa, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessará os céus e aparecerá cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se deterão, silenciarão seus gritos de zombaria. Será esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplarão o símbolo da aliança de Deus, desejando se colocar ao amparo de seu esplendor insuperável. Será meia-noite que Deus manifestará seu poder para o livramento do seu povo. Aqui está afirmando, meia-noite. E não tenho dúvida,
do sábado, que é o dia do Senhor. O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas sucederão com rapidez. Os ímpios contemplarão a cena com terror e espanto, enquanto os justos verão com solene alegria os sinais de seu livramento. Grande Conflito, páginas 635 e 636. Lembrando que aqui só estarão vivos os 144 mil, os ímpios e dois grupos, que haverá um pouco antes da volta de Cristo, dois grupos de uma ressurreição especial, daqueles que transpassaram Cristo, aqueles que mataram o nosso Salvador, Caifás, Herodes, aqueles guardas, Pilatos, e aqueles que morreram, os santos que morreram na mensagem do terceiro anjo. Tá? Não esqueçam desse detalhe. Nós já falamos sobre isso. A lei de Deus aparecerá no céu. Aparecerá então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra sobrepostas, que são os mandamentos. Disse o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida. Será revelada então aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e são vistos os preceitos do decálogo, como que escritos com fogo. As palavras são tão claras que todos conseguem ler. Todos. A maioria será despertada. As trevas da superstição e heresia serão dissipadas de todas as mentes, e os 10 preceitos divinos, ou seja, os 10 mandamentos que são eternos, breves, abrangentes e cheios de autoridade, serão apresentados à vista de todos os habitantes da terra. O Grande Conflito, página 639. Os perdidos condenarão seus falsos pastores. Para ver só, eles não estudam, confiaram nos pastores, né? Desobedeceram a orientação divina do Criador, e ainda vão culpar os pastores, né? Membros da igreja que viram a luz, olha esse detalhe, membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram sua salvação ao pastor, no dia de Deus, que é o sábado, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de estraçalhar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. E aí? Esses ímpios têm que acusar o pastor? Eles são culpados. Pastor nenhum impede de mim e de você, meu irmão, minha irmã, de examinar as Escrituras. Nenhum pastor. O meu pastor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o meu Salvador que morreu na cruz do Calvário. É Ele que eu sigo, é a Ele que eu sirvo. Não é pastor daqui da terra, não. Maldito o homem que confia no homem. Por isso que eu examino as Escrituras, para que ninguém me engane. Todos se unirão em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar.
Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam diante do mundo sua obra do engano. As multidões estão cheias de raiva. Estamos perdidos, exclamam, e vocês são a causa de nossa ruína. E voltam-se contra aqueles que mais os admiravam, pronunciarão as mais terríveis maldições contra eles. As mesmas mãos que os coroavam com honraria se levantarão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar seus inimigos. O Grande Conflito, páginas 655 e 656. Eu não sou, meu irmão, obrigado a seguir nenhum pastor, como você também não é. O nosso dever é examinar as Escrituras. Esse é o nosso dever. Por isso que não vai ter desculpa. Não interessa o que o pastor vai fazer com você, comigo, se eu vou me excluir da igreja. Não me interessa. Não é meu nome está escrito no livro da igreja que vai me salvar. Não é pastor nenhum que vai me salvar. E sim, o meu comprometimento com o Eterno. A minha fidelidade a Ele. Aí sim eu estou valorizando o sacrifício da cruz, que a maioria não valoriza. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os homens idosos, Ezequiel 9:6, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o que lhes foram confiado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. Em breve a sua obra se voltará contra eles. Solta o detalhe. Você, meu irmão e minha irmã adventista, né? Eu não falo nem das outras denominações, que isso é fato que eles não guardam mesmo o sábado. Só que o mandamento de Deus não pode se fechar só no sábado. Existem outros. E nós, adventistas, né, que no passado, nos anos 40, nós éramos batizados em nome de Jesus Cristo e depois passamos a beber água de Babilônia e hoje são batizados, fazem batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aí é transgressão de mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É por isso que a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio deles. Isso está aqui, ó. Essa informação não está saindo da minha boca, não. Está saindo daqui. E é por isso que a igreja está na condição laodiceana. É por isso que o nosso Salvador não pode interceder junto ao Pai por essas pessoas que estão nessa condição. Porque estão adorando um terceiro Deus que não existe. Não existe o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo existe. Ou é o Espírito Santo do Pai, ou é o Espírito Santo do Filho. É o que está aqui, ó. Na palavra do Criador. Só que não aceitam. Isso aí é transgressão de mandamento. Todos os batismos feitos e executados aqui na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Que por fim não é nem esse o nome do nosso Salvador. Né? Assim como muitos nomes foram mudados. Ok? Paulo, João, Tiago, esse nome é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Mas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, no hebraico,
Assim como o nome da mãe de Jesus não é Maria, é Miriam. Então, meu irmão, minha irmã, tem que examinar as Escrituras. Assim como o nome do nosso Salvador não é Jesus Cristo, que nem existe o J lá na língua hebraica. É Yahushua, é o nome do nosso Salvador. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística. Manuscrito 60 de 1900. A sexta praga. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. O Grande Conflito, página 624. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro para reuni-los sobre o seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Após a descrição que João, em Apocalipse 16, fez desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados de lado e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não andes nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16, verso 15. Por que essas pessoas são vigilantes? Porque elas examinam as Escrituras, elas sabem o que está por vir, elas estão preparadas espiritualmente. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, você, meu irmão, minha irmã de outra denominação, as leis de Deus não foram abolidas na cruz. Os 10 mandamentos são válidos. Nós somos salvos pela graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas a graça não elimina a lei. A graça jamais eliminará os 10 mandamentos. Eu guardo os 10 mandamentos não para ser salvo, porque eu já fui salvo. É isso que nós temos que colocar em nossas mentes. Depois de sua transgressão, Adão e Eva estavam nus, pois a vestimenta de luz e proteção se afastara deles. O mundo terá esquecido a admoestação e as advertências de Deus, como aconteceu com os habitantes do planeta no tempo de Noé, e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os habitantes ímpios. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar nas nuvens do céu, que é o nosso Salvador, o Messias, o Filho do Eterno. Lucas capítulo 17, verso 30. A última grande batalha entre o bem e o mal. 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que encontram do lado dele têm o seu selo. E eu quero, meu irmão, esse selo para mim, aqui na minha fronte. Assim como eu quero que esse selo esteja também na sua fronte. Peça a Deus todos os dias para Ele te selar. Peça. Eles são obedientes às suas ordens, ou seja, essas pessoas que serão seladas seguem as orientações divinas, não seguem esses pastores mentirosos que nos enganam, que seguem as ordens dos seus líderes para não perder seus empregos. A maioria estão enganando esse povo.
Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Um conflito terrível está diante de nós. Estamos nos aproximando da batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, que é o sábado. O que tem estado sob o controle será solto. O anjo da misericórdia está dobrando as asas, preparando-se para descer do trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. De que lado você quer estar, meu irmão, minha irmã? Do lado do Criador? Ou do lado da criatura, que é Satanás? Criar, ele não cria nada, ele só copia. E ele é um derrotado. Você quer estar do lado de um derrotado? Ou quer do lado de um Deus que nunca perdeu uma batalha? Os principados e poderes da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que o servem. E em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, o local da peleja e da vitória finais. Aqui, onde por tanto tempo Satanás tem instigado os seres humanos contra Deus, a rebelião será reprimida para sempre. As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Profetas e Reis, página 176. Todos escolherão um lado. Eu já sei de que lado eu estou. Não é nem de que lado eu vou escolher. Eu já sei de que lado eu estou. Você já sabe de que lado tu estás, meu irmão, minha irmã? Eu já sei de que lado eu estou. Eu estou do lado do Criador. E não quero largá-lo de jeito nenhum. Todo mundo estará de um lado ou de outro da questão. Será travado a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem alerta e, como as virgens prudentes, ter azeite em nossa vasilha. Como está a tua vasilha, meu irmão, minha irmã? Está cheio de azeite? Tem que estar cheio, hein? Transbordando, hein? E em nossa lâmpada. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. Eu peço o Espírito Santo todos os dias para que ele habite em mim e faça morada em mim. Para não deixar meu corpo desocupado. Para nenhum espírito imundo ocupar esse templo que foi comprado com sangue precioso e que não me pertence. Esse templo pertence ao meu Salvador e intercessor, o Messias, o Filho do Eterno, Yahushua. Esse é o nome dele. Então, meu corpo pertence a ele. Senão, esses que não pedem, que não buscam, deixam o templo desocupado, está lá que nem Lucas 11, 24. Né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa, que é o corpo daquele homem que ele saiu, que é o templo do Espírito, mas deveria ser do Espírito Santo. Ele diz, e retornando eu encontro vazia, ou seja, não tem nenhum Espírito Santo tomando conta dele. Encontra vazia, desocupada, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É isso que você quer para você? Ocupe esse templo enquanto ainda é tempo. Então, o poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 425 e 426. A inimizade de Satanás contra o bem se manifestará cada vez mais ao conduzir em atividade suas forças em sua última obra de rebelião. E toda pessoa que
que não esteja inteiramente entregue a Deus, ou seja, não pode ser 90% não, e 80%, tem que ser entregue totalmente. Aqui está dizendo, ó, e toda pessoa que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 465. Logo, todos os habitantes da terra terão tomado partido, ou a favor ou contra o governo do céu. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 141. A sétima praga. Precisamos estudar o derramamento da sétima taça, Apocalipse capítulo 16, de 17 a 21. Os poderes do mal não se renderão no conflito sem lutar, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon, quando a terra foi iluminada com a glória do anjo do Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos de Deus, do Deus vivo, se colocarão em campo. Em breve será travada a batalha do Armagedon, aquele cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar, sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder, cadeias de montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão, os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornarão como Sodoma, serão tragados pelas águas enfurecidas, as cidades da terra mais cheias de orgulho serão destruídas, os palácios luxuosos em que os grandes homens do mundo esbanjam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronarão diante dos seus olhos, as paredes das prisões se romperão e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé será liberto. O Grande Conflito, página 637. É isso, meu irmão, minha irmã. Então, está claro aqui que essas cidades cheias de orgulho, né, é que serão destruídas. Essas cidades que adoram outros deuses são as que mais serão afetadas. E principalmente as cidades onde farão parte da primeira besta, a segunda besta e a terceira besta que estão unidas, ou seja, Estados Unidos, né, Roma, né, que vão se unir com Satanás, são também os que vão ser destruídos. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos obedecer o Senhor, que possamos nos esforçar para obedecer a sua palavra e não o pastor. Muitos vão se perder porque estão seguindo homens que obedecem instituições, homens que estão preocupados com o seu eu e não com o seu próximo. É isso que está escrito. Mas o meu pastor é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que morreu por mim. Então é a ele que eu tenho que correr para os braços dele. É nos braços dele que eu já estou. É nos braços dele que eu quero estar por toda a eternidade. Um beijo, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, o Filho do Criador. É Ele que está do lado do Pai, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Deixe seus problemas nas mãos dEle e deixe que Ele lute por você. Beijo no seu coração. Que o Criador continue te abençoando. Amém.